A voz do Senhor. Abra seu coração esta noite. Deus necessita falar algo grande para cada um de vocês. O culto da libertação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Libertação. Glória a Deus, aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, por gentileza, Jeremias, capítulo 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia. Jeremias, capítulo 23. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga aleluia. Aleluia. Eu espero você encontrar. Continue. Glória a Deus. Vamos confirmar um tema que Deus coloca no meu coração. Muita gente já leu bem próximo nesse capítulo, nesse versículo, mas Deus está falando. Jeremias 23, a partir do 5. A encontrá-los? Depois de Isaías. Depois de Isaías, Aleluia. Vamos orar, né? Quem encontrou? Amém. Quem não encontrou? Aleluia. Aleluia. Livro de Jeremias, a palavra sagrada do Senhor vai nos dizer: o renovo de Davi. O renovo de Davi. O verdadeiro renovo vem de Deus. O verdadeiro renovo vem do Senhor, não vem do homem, vem de Deus. Capítulo verso 5, capítulo 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o que nomearão o Senhor Justiça Nossa. Não fechem ainda, dê um pulinho agora, 1 Samuel. Confirmação dessa palavra. Daqui a pouquinho os queridos vão sentar e eu vou pregar só um pouquinho, tá bom? Sei que tá muita gente cansado aí, né? Né? Tem alguém aí? 1 Samuel, capítulo 16. Alô? Tem alguém aí? aleluia. É só confirmação. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ver em que ponto acontece o verdadeiro renovo. Davi recebe diversos renovos ao longo da história, mas eu fui buscar o primeiro. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo, vamos ver o primeiro. Amém? Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Encontrou, pastor? Amém? Amém? Amém. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Deus manda um profeta, alguém de pele e osso, ungir um rei, um novo rei para Israel. Aleluia. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso e vem. Envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse ao Senhor: toma uma bezerra da vaca das tuas mãos. E disse:
vim para sacrificar ao Senhor. Verso número 13. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Quem puder glorificar a Deus por essas palavras, se assente, irmãos. Deus abençoe cada um. Deus seja louvado. Essa passagem fala muito forte com a gente, porque faz nós pensarmos. Sem fundo hoje? Está tudo bem? Amém. A gente costuma, né, missionário? Glória a Deus. Irmãos, Deus pega um menino, filho de Jessé, o menino mais novo, o menino mais fraco, um menino. Deus faz ele ser o mais novo, virar o primeiro. Deus está dizendo essa noite, até mesmo aquele que não tem chance de vencer, porque ele era o menor, ele era o menos preparado para a função, o mais fraco. Guarde isso, irmãos, Deus não olha dessa maneira. Deus olha de maneira diferente. Se você estiver com Deus, tudo conspira a seu favor. Livro do profeta Samuel, começa o renovo na vida de Davi. Deus já começou o seu propósito, embora você ainda não acredite. Deus já começou o seu propósito, embora você ainda não esteja notando. Note que Samuel vinha orando por Saul. Samuel vem orando, pedindo a Deus por Saul chegar num ponto. Irmãos, a primeira revelação ao ler esse primeiro verso está dizendo: até quando você vai ficar orando por algo que não funciona? Se eu passar essa mensagem despercebido para você, você já vai ler assim: eu vou orar para quê? Não adianta. Não está adiantando orar. Tem alguém que está se identificando com essa palavra. Mas não é isso que Deus quer que você veja. Deus quer que você olhe com a seguinte maneira: continua orando. Eu não pedi para parar. Continua orando. Ora, porque eu não mandei parar. A ordem é para orar. Continua orando. Não para. Então Deus chegou num ponto de um homem chamar a atenção de Deus na oração. Né? Bonito isso, né, missionário? A promessa de Deus sempre foi vir da família de Judá, da tribo de Judá, descendentes de Judá, não de Benjamim. Então Deus tem um plano, Deus tem o quê? Um projeto. Deus quer colocar esse projeto em prática. Deus não disse ao profeta quem seria o escolhido. Então o profeta vem até Belém. Quando ele chega em Belém, o povo vai encontrar com ele. Porque nessa época, muita gente, quando recebia a visita de profeta, recebia a visita de homem de Deus, eles ficavam com medo. Porque ou vinha trazer tragédia, ou vinha dar anúncio, né? Então o povo pergunta a Samuel: a sua vinda é de paz? A sua vinda é de paz? Ele diz: sim, é de paz. Vem fazer um sacrifício. Porque Deus deu essa ideia para ele. Ele não tinha como falar que ele foi lá ungir um rei. Por quê? Saul vinha e ia matá-lo. Não é que Deus manda ele mentir. Deus não mente, tá, amados? Deus dá a solução do problema para ele. E eu venho me perguntar: o que fez Deus olhar para Davi? Davi era um simples pastor de ovelhas, um menino simples, ora no campo, apacentando as ovelhas, ora lá, recebendo esse chamado maravilhoso. Irmãos, o profeta está sentado na mesa e ele diz: eu não vou começar o sacrifício enquanto o escolhido do Senhor não estiver aqui. Então começaram a se passar os filhos. Olha aí. A Bíblia diz que Eliabe é o homem mais bonito até então, do fio de cabelo à planta do pé.
Samuel olha para ele e pensa: certamente será esse o escolhido. Deus imediatamente responde a pergunta: não olhe para as aparências enganam. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aleluia. Deus está dizendo nessa palavra: não olha para a sua roupa, não olha para o seu cabelo, não olha para a maneira que você se veste. Ele está olhando para o que tem dentro de ti. Aleluia. Olhando para a missão, Deus olha o coração. O coração. O homem segundo o coração de Deus. Talvez olhando para a missão pode ser a resposta. É da casa de Jessé que vai sair o rei. Mas já se passaram 7 filhos. Jessé tinha 8 filhos. 7 filhos estavam em casa. E aonde está o escolhido? Não passou por aqui ainda. Então ele pergunta: acabaram-se os mancebos? É essa a palavra? Acabaram-se seus filhos? Não, mas ainda falta um. Mas ele está no campo. Ele está trabalhando. Irmão, sempre tem um filho predileto do pai. O menos provável, Jessé não pensou que seria ele o escolhido. Acabaram seus filhos? Ele disse não, mas ele está apacentando as ovelhas. Ou seja, 8 homens, 7 estavam em casa. O escolhido estava na onde? O menor, trabalhando, apacentando as ovelhas. Samuel então disse: mas chamá-lo, pois não vou começar o sacrifício sem ele aqui. E assim foi. Foram chamar, o profeta está na casa. E tem uma passagem, irmãos, que é necessário falar. Antes de começar esse ritual, dele começar a encontrar de olhar os filhos, né, de Jessé, ele sabe da missão, né? Mas é importante dizer, ele manda todos se purificarem. Santa Ceia domingo, né, pastor? A importância de uma purificação. O arrependimento é o começo, tá? Muita gente está pensando em não tomar a ceia. Por quê? É um momento único. Se arrependa hoje. Tem 3 dias para a Santa Ceia. Mas assim é. A Bíblia nos mostra que nós devemos não desperdiçar o tempo das pequenas coisas. Porque Davi estava no campo e ele veio para a presença. Quando ele chega, Deus imediatamente comunica o profeta Samuel: unja este menino, é ele o escolhido, unja este. Samuel nem questiona, e como eu li, ele pega o chifre de azeite e o derrama inteiro no meio, na presença do garoto. É no meio, irmãos, é no meio, não é em casa, não é na cama, não é debaixo da cama, é na presença. É importante eu falar para você receber a sua unção. A unção vem no meio. Você levantou a sua mão, aceitou Jesus. Imediatamente a unção não cai sobre você. A unção vai cair sobre você quando você estiver no meio. No meio, não no fim, no meio. E assim foi. Davi recebe a unção e acabou a missão do profeta ali. Então o profeta vai voltar para Ramá, a sua terra, e Deus fala: agora você vai embora, porque agora é comigo. Agora eu transformo esse menino em rei. E você sabe o que ele faz que é bonito? Ele não se gaba, ele não se auto-vangloria, ele não se cresce. Ele é um cara humilde, ele volta para o campo, ele volta a apacentar as ovelhas. E quando ele volta para o campo, ele vai apacentar as ovelhas nem dele são ovelhas do Pai. Culto de quarta-feira é 4 ovelhas, mas é do Pai.
culto de hoje é pouca ovelha, mas é do Pai. É a ovelha do Pai que está aqui. Aleluia. Não importa se é muita ovelha, somos todos ovelhas do Pai. Irmãos, o importante não é a função que ele exerce, mas é a maneira como ele encarava essa missão que ele tinha. Davi vai sair do anonimato. Davi vai deixar de ser um garoto comum. Deus renova ele completamente. O Espírito do Senhor é com ele. E o que é bonito, irmãos, outra revelação do Senhor. Ninguém pode enganar a Deus. O pai tentou enganar de toda maneira, passar outro filho. A palavra nos mostra: aquilo que Deus tem para você é seu. Aquilo que Deus tem para a sua vida é você. Você é o escolhido. Você foi solucionado. A bênção é sua. Cabe você aceitar a bênção. Irmãos, tentam se passar por você. Alô, não. A bênção é para você. Tem outra coisa muito bonita. Olhando para o verso 18, eu começo a entender o que faz Davi ser um campeão. O que faz Davi também ser um vencedor. Ele é o irmão mais novo dos 8 que o pai tem, mas ele faz algo que os irmãos não fazem. O quê? Nas horas vagas, ele toca lira, ele toca harpa, ele dá o tempo dele, ele sopra para Deus. Ele toca para Deus. A Bíblia nos diz que ele tem o brilho nos olhos, ele sabe tocar harpa, ele é valente, ele é animado, ele é gentil, ele tem boa presença. Mas o principal acabou de acontecer: Deus é com ele. A palavra nos diz: você está aí sentado olhando, você tem tudo, tem um trabalho, tem uma roupa, tem uma esposa, tem educação, tem tudo, mas sem a presença você não é ninguém. É a presença, é a presença, é a presença. A presença faz a diferença no homem. Note que a Bíblia nos diz que quando o Espírito do Senhor entra em Davi, o Espírito do Senhor sai de Saul. O Espírito do Senhor sai de Saul e manda um espírito imundo atormentar a Saul. Como pode isso, irmão Rafael? Deus está mandando um espírito? Sim, a palavra nos diz. Deus envia um espírito, por quê? Deus não precisa explicar tudo. O significado dessa resposta eu vou te dar por quê. Deus precisava colocar Davi no palácio. E essa é a maneira de Deus colocar Davi no palácio. Mas você vai ver que não é tão fácil como parece. Quando o espírito se apossou de Saul, o espírito imundo, não deixava ele dormir. O som da lira, da harpa, antigamente servia para fazer dormir, para fazer atormentar, tirar o espírito imundo, não é? Ou seja, Saul precisava de alguém que tocasse para ele dormir. Davi já tinha unção, precisava saber como o rei reinava. Então, o que Saul precisava? De Davi. Só que pensa comigo, irmãos, no palácio tinha músicos, no palácio tinha gente de boa aparência, no palácio tinha gente que sabia tocar a harpa. Tinha ou não? O que faltava? Faltava alguém com a presença. Faltava a presença. E isso Davi tinha. Gente, Davi está lá. Saul manda um recado a Jessé: eu quero que apacenta as ovelhas. Por quê? 4 dos filhos de Jessé vai estar trabalhando já para Saul. 3 soldados e Davi agora é o 4. Ou seja, Eliabe, Abinadab e Simeia, soldados de Saul. Quando Saul mandou o recado, ele foi claro: eu quero o que apacenta as ovelhas. Eu quero o que trabalha.
Eu quero que vai tocar. Capítulo 17, o verso é o 15. O que mostra que é bonito, irmãos. Tem jovens que às vezes a gente pede para comprar alguma coisa, como disse o irmão Lucas, né? E o jovem fica, não vai, né, irmão? Tem preguiça, né? Você sabe quantos quilômetros dá de Belém a Ramá? Dá 30 quilômetros andando. Davi ia para o palácio a tocar para Saul, voltava, apacentava as ovelhas. Davi ia no palácio e voltava a apacentar as ovelhas todo dia. Mas por quê? Porque ele precisava aprender como o rei comia, como o rei dormia, como o rei se vestia, como o rei andava, como o rei reinava. Ele tinha que aprender, era o sacrifício dele. Então, jovens, aproveitem as oportunidades que vocês têm. Tenha ânimo, tenha vontade. Isso vira uma chave na sua vida. Por quê? Fique atento a lugares e a pessoas que Deus aproxima de vocês. Quando você começa a ser levado por certas situações que você sentir que é de Deus, abraça. Aprenda o que for possível. Seja curioso. Pergunte. Olha o sacrifício que Davi está fazendo. Às vezes a gente olha para o vencedor, a gente não olha o que tornou ele um vencedor. Aleluia! Deus se agrada com quem trabalha. Verso 20, Jessé, Deus começa a colocar um plano em prática. Então Jessé tem a ideia de mandar o filho Davi para ver como é que está lá no campo. Eu te falo uma coisa, irmãos. Davi se levanta de madrugada e ele deixa as ovelhas com um conhecido. Por quê? Porque não é do feitio de um pastor de ovelha deixar as ovelhas na mão de qualquer um. Porque ele tem prioridade com as ovelhas do Senhor. Ou seja, ele vai, mas ele precisa saber se as ovelhas estão bem cuidadas. Ele precisa saber com quem estão as ovelhas. Ele vai. Poderia dizer não para o pai. Poxa, pai, eu cuido das ovelhas, eu toco para o rei, eu tenho que errar dos meus irmãos. Detalhe, Jessé tinha 8 filhos. Quem não faz nada não recebe missão nenhuma. Chegando no campo de batalha, Davi se depara com uma situação que vai torná-lo ainda mais conhecido mundialmente por resto da eternidade. Eu não estou olhando muito para Davi, porque a gente tem que olhar para Deus, porque foi Deus que fez isso. Sem Deus não tem milagre, não tem gigante, não tem Davi, né? Mas é importante ver, porque às vezes o irmão tem uma oportunidade dessa e acaba desperdiçando. Filisteus estão de um lado, o soldado é muito grande, o soldado é experiente, o soldado é grande, o soldado é forte, o soldado é um gigante. Deixa eu te falar algo, todo mundo aqui tem um gigante, ou vai enfrentar um gigante, e alguém aqui precisa matar o gigante, né? O que é o gigante, irmão Rafael? O gigante é o problema que você não resolve, o gigante é o vício que você não larga, o problema é a droga, o problema é o cigarro, o gigante é tudo isso. Você precisa aprender a derrotar esse gigante. Qual tem sido o seu gigante? Identifique com o gigante. Irmão, eu encontrei meu gigante. O que eu faço para destruir esse gigante? Deus está usando um pastor para acabar com o gigante. É crucial. Davi só vai virar um soldado depois que ele matar o gigante. Mas ele precisa matar o gigante. Aleluia. O gigante está lá 40 dias e 40 noites insultando o povo de Deus. Um soldado, eu quero um soldado, um duelo. Quem se levanta, aleluia, glória a Deus. O menino que acabou de ser ungido está passando. Davi levanta
e fala: eu vou matar o gigante. Como isso? Você ri? Eu também, eu penso nisso. Como pode um menino matar um gigante? Eu fico olhando e pensando. Saul era um soldado enorme. Quando ele foi escolhido, a Bíblia já não disse que ele era alto, forte, mas ele era o quê? Um frouxo. Porque quando era para ele assumir o reinado dele, onde ele estava? Escondido. Né? Deus teve que denunciar ele para ele assumir. Saul era um frouxo, mas Davi não. O Espírito de Deus, por isso que eu falo para minha filha às vezes: filha, sai do quarto, meu amor. Bela, para de chorar, minha amada. O Espírito de Deus não é um espírito de covardia, não é um espírito de tristeza, é um espírito de ousadia, de vitalidade, de força. Levanta, tenha bom ânimo. Essa tristeza, eu estou olhando para a vida do Senhor, está triste. Meu Deus, que Espírito Santo é esse, pastora? Tem que pular, tem que louvar, tem que adorar, Jesus. Irmãos, o gigante está gritando. O gigante está gritando. O gigante está gritando. Um soldado, agora pensa comigo, nosso Senhor Deus, na sua Shekinah. Deus está sentado na sua Shekinah só olhando. Eu não preciso de um soldado para matar esse gigante. Eu mato você com um menino. Eu mato você com um pastor de ovelhas. Oh, eu queria sair do Senhor. Deus faz o impossível virar possível. Porque antes de você ser, Ele já era Deus. Deus está falando: eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe qual é o seu problema. Deus é o único que pode te ajudar. Deus é aquele que vai te libertar, aleluia. Mas Davi está lá. Davi está lá, um menino, um pastor de ovelha, e é isso. Davi, volta para casa. O que está fazendo aqui, Davi? Aqui não é lugar para você. Volta para casa, cuidar das ovelhas. Com quem você deixou as poucas ovelhas? A intenção de Deus é exatamente essa. A intenção de Deus é mostrar que Ele é Deus. A intenção de Deus é mostrar a soberania dEle. A intenção de Deus é que você precisa de algo grande para vencer. Para você se tornar um vencedor, você precisa derrotar o gigante. Davi era um homem pequeno. Davi, um homem pequeno. Mas o irmão dele tenta convencê-lo ele que ele não pode. Sabe o que ele faz? Ele vira as costas para o irmão dele, não quer nem saber. Ele quer saber o que ele vai ganhar. Porque com Deus ele já tinha vitória. Com Deus a vitória já é dele. Ele já é vitorioso. Então sabe o que ele pergunta? Mas me fala aí, o que eu vou ganhar? Qual é o prêmio? Tem alguém que sonha em casar aqui? Aleluia. Você mataria um gigante para casar, né, irmão? Eu matei um gigante para casar. Não só um, né? Ficar rico. Nossa, para ficar rico então. Aqui não, né? Ninguém quer ficar rico, né? Aleluia! Mata o gigante. E a casa não pagaria mais impostos. São 3 recompensas que faz a pessoa perder, né? Davi viu ali a oportunidade da vida dele. Mas ele tem que estar vivo para isso acontecer. O gigante tem que morrer. E ele tem que estar vivo. Davi então disse: eu vou matá-lo. Deus pega um menino e capacita. Deus pega o impossível e faz um milagre. Deus pode fazer porque Ele é Deus. É Deus renovando.
Levaram então o menino a Davi. O menino Davi é levado à presença de Saul. Por quê? Saul era frouxo, mas ele não poderia deixar alguém levar o nome do seu exército sem ele conhecer. Então Davi é levado à presença do rei. Pessoas vão dizer que você não pode derrotar o gigante. Sabe o que Davi usa para convencer o missionário? Davi está perante a Saul, ele fala: você não pode matar o gigante, você não vai conseguir matar o gigante. Sabe o que ele fala? Uma certa vez estava apacentando as ovelhas do pai. O leão veio, pegou uma ovelha e saiu. Eu fui atrás dele, matei o leão e trouxe a ovelha. Ovelha na boca do leão. O pastor vai atrás e não deixa não. Aqui tem pastor, aleluias. O leão é Satanás. Ele quer tirar a obra, ele quer tirar a ovelha da presença, mas ele não pode, porque aqui tem pastores, aqui tem joelho, aqui tem oração, aleluia. Então ele usou um testemunho para convencer o rei. Deus me livrou da mão do leão, vai me livrar da mão desse filisteu. Então Saul, o frouxo, disse: vá, Deus seja contigo. Sabe o que Davi fez? Ele olhou e estava indo. Saul falou para ele: mas espera um pouquinho, eu vou te dar algo. A armadura de Saul pesava muito, era muito pesada. A espada que Saul andava também deu a Davi. Mas Davi começa a vestir a roupa que Saul usava, porém não dava. Por quê, irmãos? Porque não dá para matar gigante usando aquilo que não é seu. Você não vai matar o gigante com uma arma do seu irmão. Você não vai matar o gigante usando algo que não te pertence. Tem que ser aquilo que está na sua mão. A armadura era pesada, Davi não conseguia andar. O que ele faz? Ele tira tudo e fala: não dá. Não dá, eu não vou com isso, eu vou com aquilo que eu tenho. E o que ele tinha, pastora? O que ele tinha? Arma de pastor, cajado, pedra, atiradeira. E ele pega e vá. Então vá. Ou seja, irmãos, ele pegou 5 pedras. Eu procurei significado para 5 pedras. O significado mais perto que Deus me revela é o Pentateuco. É os 5 primeiros livros. O primeiro livro trata muito da fé, então ele usou da fé. Eu vou pegar uma pedra e com essa pedra eu derrubo esse gigante. Então ele vai em direção ao gigante. O gigante vê um menino vindo e fala: por acaso eu sou algum cachorro que tu venha a mim com pau e pedra? Eu tenho cara de cachorro para você vir comigo com pau e pedra? Glória a Deus. Rapaz, esse gigante é folgado, porque ele está insultando o exército de Deus vivo. Davi olha para ele com a autoridade de Deus está sobre ele e fala: você vem contra mim com escudos, lenço e dado. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Será que ele ganhou essa guerra? Será que ele vai ganhar? Ele já ganhou, pastor. Ele falou isso, ele ganhou. O gigante então vai para cima e ele também vai. Ele não vai correr. E ele pega uma única pedra, coloca na tiradeira. Quem não sabe, a tiradeira faz esse movimento. Ela roda e ele... Eu acho que ele nem vê, porque a fé dele é tanta que sai da tiradeira e pá. A Bíblia vai nos dizer: acertou a testa, o gigante caiu morto. Só que ele não morreu aí também. Davi vai até ele, sobe sobre ele, pega a espada dele, tchau na cabeça.
seja, a própria palavra de Deus vai te dizer: ele mata na pedrada e mata com a espada. Você vai se perguntar: matou na pedra e matou na espada? Sim. Por quê? Porque tem problemas na sua vida que levanta hoje contra você. Se você não arrancar a cabeça dele, daqui a um tempo ele vai voltar de novo. Se você não cortar o mal pela raiz, se você não tirar da sua vida, ele levanta mais forte. Então ele arrancou a cabeça e ele leva a cabeça consigo. Ele está cortando a cabeça do gigante. Mas o que me incomoda, o que eu falei no começo dessa pregação: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Porque acontece isso. Olha o que acontece. Ele pega a cabeça, ele acabou de salvar o exército. Dá vergonha, né? Ele está levando a cabeça de Golias para Saul. Sabe o que Saul faz, irmãos? Saul é um ingrato. Quem é esse menino? Acredita que ele faz isso? Quem é esse garoto? Meu, penso eu no lugar de Davi. Como assim quem sou eu? Você pediu para meu pai me enviar aqui. Eu tocava para você dormir. Eu matei o gigante. Como assim quem sou eu? Irmãos, mas ele não faz isso. Pessoas podem não notar aquilo que você vem fazendo, mas Deus sabe o que você é. Deus sabe aquilo que você faz. O homem é ingrato, o homem mente, o homem não cumpre, mas Deus cumpre. Deus é fiel, Deus mantém a palavra dele sempre fiel. Sabe o que Saul faz? Saul começa a perseguir Davi. Ele não cumpriu nenhuma das 3 promessas, que era o mínimo. Merabe era filha dada a um amigo de Davi. Mical sim casa com Davi mais para frente, mas por amor. Davi conquista o amor de Mical e Mical casa-se com ele por amor, não por prêmio, porque a Bíblia também diz que nem dinheiro para pagar o dote ele tinha. Olha como foi safado Saul. Jessé continuou pagando impostos. O tempo passou. Mical se casou. As riquezas que Davi teve foi por mérito de Deus, deu para ele. Porque Saul não foi fiel, mas Deus foi fiel. Um certo momento Saul morre, Davi é o rei. E como ele está rei, ele não paga impostos. Então ele tem sua parte. Embora Davi errou. Davi foi perseguido. Recebeu não só um renovo. Ele foi merecedor até aqui. Porque vai chegar ao ponto que mesmo você pecando, mas você se arrependendo, Deus está perdoando. Mesmo você caindo, Deus está levantando. Mesmo você de joelho, Deus te coloca de pé, meu filho. Levanta, sai desse quarto, para de chorar. Aleluia. Irmãos, faça tudo com amor. Deus é o melhor hoje. O melhor para quem? Não para o homem, para Deus. Porque Deus enxerga, né? Se eu for contar, falando nisso, pastor, eu preciso trabalhar no testemunho. Toda vez que o Senhor me dá uma oportunidade, eu sinto meu testemunho. Eu vou trabalhar nele, tá? É só o poder de Deus que me fala do meu testemunho, de ver o que Deus fez na minha vida. Um trauma de crânio, um acidente que eu cortei a garganta, eu não falava, 1 grau de autismo, porque quem é autista não consegue se comunicar assim. E eu acho que Deus fez muita coisa na minha vida. Eu não preciso de um milagre do irmão, eu não preciso do milagre do irmão. Eu tenho a minha história, Deus é bom. O maior milagre da minha vida é esse aqui, ó. É eu estar aqui com pessoas que eu gosto de transformar na minha vida. Se coloquem de pé, por gentileza, todos de pé. Eu espero, eu agradeço, tá? Mas eu preciso fazer uma oração também. Incline suas cabeças, por gentileza, vamos orar e agradecer. Levante esse clamor, amados, pode orar. Senhor,
meu Deus e meu Pai, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Eu lhe agradeço por cada alma que o Senhor coloca aqui hoje. Mas hoje eles não podem voltar para casa da maneira que entraram. Obrigado pelo dom que o Senhor nos dá, o dom chamado salvação. A salvação é um dom gratuito. Tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia. Em nome de Jesus eu te peço esse renovo. Renova nossas forças, renova nossa saúde, renova cada irmão presente aqui, meu Pai. Nós sabemos da promessa que o Senhor tem para nós. E eu não olho apenas para a promessa, eu olho para o que o Senhor está fazendo na minha vida. Renova a nossa fé, renova o nosso amor, renova a nossa esperança, renova a nossa vida. Oh meu Deus, renova esse crente, aleluia. Em todavia, Senhor, seja feita a sua e não a minha vontade, hoje e sempre, aleluia. Graças a Deus. Aplauda Jesus porque ele é lindo.